Terra Firma! Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder. Eu vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, fazer parte da comunidade Terra Firmeza, se juntar a gente aí, vamos tentar chegar aos 1.000 inscritos, não custa nada, ajuda aí, dá o clique, assiste os vídeos, né? Como eu falei pra Lívia, olha, a Lívia falou assim pra mim, minha aluna do primeiro F, eu assisto todo dia, professor, de novo, né? Eu dei aula pra ela ontem, de sexta-feira. Ela falou assim, eu assisto todo dia eu dou uma curtida. Eu falei, você assiste ou só dá uma curtida? Ela falou, eu dou uma curtida. Mas se puder assistir, ver o vídeo até o final, eu agradeço. A Lívia, a Izzy, a Júlia, o pessoal do Washington Vita, os professores que assistem, os professores do Marlene Camargo, né? A gente tem um grupo lá que às vezes eu ponho os vídeos lá pro pessoal assistir. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, aí vai cada um. Já me tem todo dia lá, né? Também eu entendo, é que nem a Laís, mano. Hora extra! Mas você, que como a Shirley Morgan, o Macário, o Éder e um monte de gente aí que gosta de assistir, que assiste os vídeos aí, eu agradeço. O pessoal dos grupos que sempre me deixa partilhar aí, também eu agradeço. E hoje eu vou contar uma história interessante. Eu tenho feito eu tô com uma série aí que começou meio sem querer, com músicas. Eu falei da história da House of Rising Sun, falei da música do Bela Lugosi is Dead, né, do Bauhaus. E hoje eu vou contar para vocês a história, na verdade uma curiosidade. Qual é a música Lombardi? Qual é a música que tem a letra mais antiga que foi parar no número 1 das paradas de sucesso? Você sabe qual música que é? 1, 2, 3, 4. Agora, Turn, Turn, Turn do The Byrds. Hã? É verdade. Por que ela é a música mais antiga, que ela tem a letra mais antiga? Porque ela é um texto da Bíblia. Ela é um pedaço do Eclesiastes. Ela fala lá, ó. Vamos lá. Turn, turn, turn. Para tudo há uma época e um momento para cada propósito sob o céu. Um momento para nascer, um momento para morrer. Um tempo para plantar, um tempo para colher. E aí ela vai. A letra dessa música, ela é o texto do Eclesiastes. Ela foi escrita pelo Peter Seeger, né? Deixa eu colocar aqui. Pelo Peter Seeger, né? E ela foi composta em 1959. E qual foi o problema? O Peter Seeger era um cantor folk que ele fazia muita música. Você tem que entender que no final dos anos 60 e começo dos anos 60, 59, quando ele escreveu a música, os Estados Unidos estavam vivendo uma ebulição muito grande, cultural, mas política, né? E ele era um cantor político, ele fazia letras políticas. E aí o editor dele falou assim, pô, mano, para de escrever música política aí que só dá problema, só causa encheção de saco aí. As pessoas reclamam, você é um cara muito atuante. Ele falou, não, tudo bem. E aí ele escreveu Turn, Turn, Turn. Então ele criou a melodia dela, né? Que é diferente do esquema do The Byrds, né? E ele colocou a letra da Bíblia. Então a composição dele é essa, ele pegou a letra do Eclesiastes e usou e musicou. E aí, to everything, turn, turn, e aí vai. O Byrds, a música fez sucesso e tal, mas não fez tanto sucesso. O Byrds, quando eles se formaram, eles lançaram, tanto que o segundo disco do The Byrds é Turn, Turn, Turn. E eles criaram a banda, eles eram fissurados em Bob Dylan, né? Por isso que a primeira música deles é Mr. Tambourine Man, e o som deles era muito parecido, muito influenciado pelo Bob Dylan. E aí o guitarrista do The Byrds, ele ouviu a música e ele pirou nela. E aí ele fez um arranjo harmônico diferente para ela, que é aquela que é lindo. Ele colocou a letra da música, então eles regravaram nessa versão com esse novo arranjo harmônico. E a música foi para primeiro lugar das paradas do mundo todo, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então por isso que ela é considerada
a letra mais antiga escrita até então que atingiu o primeiro lugar das paradas de sucesso, que foi um hit número 1 em 1965. Por quê? Porque ela é um livro de Eclesiastes, ela tem mais de 2000 anos. Por isso é a letra de música mais antiga escrita que atingiu o primeiro lugar de sucesso. Na verdade, é um trecho da Bíblia que foi musicado e fez muito sucesso. Só que a Turn, 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 ela tem uma coisa muito interessante, só para complementar o vídeo. Ela é considerada a música que representa os anos 60. Por muitos estudiosos e por muitos estúdios. Então, por exemplo, você já ouviu a Turn, Turn, Turn porque você deve ter visto. Ela é a primeira música que toca no Anos Incríveis. O primeiro episódio do Anos Incríveis, para quem assistiu essa série, que é magnífica, ela tem a abertura com o Joe Cocker, que é o A Little Help of My Friends, que é dos Beatles, que é a versão magnífica do Joe Cocker, do Woodstock. E a primeira música, que quando o Kevin Arnold começa a contar a história dele, do que virá a ser o Anos Incríveis, a música que está tocando de fundo é a Turn, 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 porque ele vai contar a história dele dos anos 60. No Forrest Gump, é o momento em que ele chega lá, ele deixou de ser soldado e ele vai virar um ativista sem querer. Forrest Gump é maravilhoso. E aí toca Turn, 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 que é a ideia de voltas, ou seja, a ideia dessa música e a ideia do texto do Eclesiastes é que como a vida dá as suas voltas e uma coisa acontece e passa, tudo passa. Né, a tatuagem que tem do Neymar lá, quem diria que a gente citar o Neymar aqui no canal como uma coisa muito positiva, apesar de ele ser um excelente jogador de futebol. Mas assim, a ideia do tudo passa, né? A história do tudo passa é que tem um rei que queria pedir para um filósofo escrever algo que resumisse a vida, e ele fala, tudo passa. Todas as coisas boas e todas as coisas ruins. E a ideia da letra do turn, 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 turn é de dar a volta, né? Turn, 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 que é as voltas que a vida dá. A simbologia, por exemplo, das ondas do mar, né? Então, assim, que tudo na vida vai ter uma fase para acontecer e que a vida é paradoxal, que a vida é cíclica. E essa música ela é considerada o retrato dos anos 60. E aí ela vai ter a letra mais antiga a ter sido o primeiro lugar das paradas do mundo todo, ser um hit number one. Um outro detalhe interessante, quando o Peter Seeger foi premiado por essa música, ele recebeu uma homenagem, né, para agradecer pela obra dele, por ter criado essa música e tudo mais. Ele mandou uma carta pro guitarrista do The Byrds. Por quê? Porque e é muito louco, eu assisti um documentário do The Byrds, que foi de hoje, até eu tirei a ideia de fazer o vídeo aqui, que ele mostra, ele tem até hoje a carta do Peter Seeger dizendo que o arranjo mais bonito da música é o que foi criado pelo cara do The Byrds. E ele guarda, ele tem isso, assim, é o cara que tocava com o Crosby, por exemplo, que ele fala também nesse documentário, ele fala assim, ó, ele tem até hoje, o guitarrista tem até hoje essa carta lá. Por quê? Porque ele fala assim que ele criou uma música legal, mas que a versão do Byrds é muito mais bonita, a harmonia dela, e ela representa mais, e ela dá essa ideia do movimento. É interessante quando você presta atenção nessa harmonia do It just everything turn, turn, que a harmonia que o Byrds criou, ela faz um ciclo que ela dá essa ideia sinestésica de você estar fazendo a volta, dela tá indo e voltando, assim. É muito legal. Uma outra música que aconteceu isso foi All Along the Watchtower, do Bob Dylan, que o Jimi Hendrix regravou, e quando o Bob Dylan ouviu a música, o Bob Dylan que nem na Casa do Sol Nascente lá, mas aí a All Along the Watchtower é uma criação do Bob Dylan. E quando o Bob Dylan ouviu a versão do Jimi Hendrix, ele ligou pro Jimi Hendrix e falou, ó, a partir de hoje essa música é sua, porque você fez por merecer, porque você transformou essa música numa outra música, e a sua versão é magnífica, e a versão definitiva é sua. Então aconteceu uma coisa parecida com o Byrds em relação ao Peter Seeger pro
pro The Birds. Então ele gravou em 59 e 65 quando surgiu a versão do The Birds, que chegou em primeiro lugar no mundo todo. E é interessante, às vezes, quando você relança a Turn, 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 ela sai, por exemplo, ela tá na trilha sonora do Forrest Gump. Ela voltou para parada de sucesso. Quando na época que saiu Anos Incríveis, que começou a tocar, então toda vez que tem alguma coisa que usa, e ela apareceu em milhares principalmente referências sessentistas, ela entra de novo num círculo de mainstream, ela volta para parada de sucesso, pelo menos ela alcança uma volta a figurar e ser pedida assim, e isso é muito legal, esse é o poder da música, né, e como ela consegue sintetizar emoções, ideias, assim, então é muito legal. Nesse vídeo de Você Sabia? O poema de hoje, vamos lá, é Transformando e Transtornando, que é o poema que eu escrevi para um amigo meu, para o mestre Diogo, professor de matemática, a gente trabalhou junto no Washington Vita, que ele causa, ele é um excelente professor, mas ele causa, ele gosta de falar os bagulhos que... A letra desse poema tem a ver um pouco com isso, os ciclos da vida e a necessidade, às vezes, da gente se deparar com coisas que a gente não quer ver, para poder lidar com elas, para a gente se transformar, para a gente se transtornar, se transformar e continuar o nosso ciclo. Então tá lá, transtornando e transformando. Em alguns casos extremos, é preciso que a realidade, escolhida por muitos a ser vista de travesti da fantasia, onde o óbvio se torna impossível de ser vislumbrado pelo umbigo, que é a pessoa que fica só olhando para o umbigo e não percebe a realidade. Centro do universo pessoal, seja abalada por um meteoro de devastadora objetividade e assole toda a falsa impressão de que está tudo bem, e se transforme na mudança necessária em que uma mentira pessoal tão confortável e protetora ceda seu espaçoso lugar à tão assustadora, mas também libertadora verdade. A gente às vezes precisa lidar com a verdade para a gente poder fazer esses ciclos, para a roda girar, para a vida, para a ideia de Eclesiastes continuar valendo. A Bíblia, você pode ler de várias maneiras, mas uma coisa que a Bíblia é um livro tão relevante até hoje, independente de você acreditar nele ou não, tê-lo como dogma, é que há muitas histórias, há muitos textos lá que dizem realidade sobre o homem. O problema é como a gente torce esse livro, né? Como aconteceu lá no Missa da Meia-Noite que eu falei. Mas que eu posso também ver coisas belíssimas e tomar lições de povos antigos que perceberam ciclos que a gente até hoje continua repetindo. E esse do Eclesiastes, que virou a música Turn, 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 é um deles. Há momento de nascer, há momento de morrer, há momento de plantar, há momento de colher, e a vida é isso, é uma montanha-russa constante em que a gente vai e volta o tempo todo fazendo as mesmas coisas, achando que está fazendo as coisas diferentes. Diz aí, você sabia dessa torção da realidade, né? Porque na verdade é uma brincadeira que dizer que é a letra mais antiga. É verdade, mas né, que atingiu o número 1. Esqueci de falar alguma coisa sobre o Birds, esqueci de falar alguma coisa nesse vídeo. Deixa o seu like, seu dislike, se inscreve no canal, faz como muita gente tem feito, o pessoal dos grupos, os meus amigos. E a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau. Turn, turn, turn.